Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouquinho sobre o jogo mais maluco dessa quarta semana de Champions League, né? Chelsea Ajax em Stamford Bridge, 4-4, né? Vou começar um pouquinho. O jogo foi ontem, né? Não foi hoje, quarta-feira. Inclusive eu nem consegui ver os jogos da Champions de hoje, então não vai ter vídeo falando sobre nenhum jogo de hoje, quarta. É porque eu ontem fui fazer o vídeo, tava ficando muito longo, porque eu tinha bastante coisa pra falar e acabava sendo muito repetitivo, e o vídeo ficou com 20 minutos. Né, eu fiz um com 20 e outro com 18, assim, não dá pra ficar fazendo uma análise tão grande assim. Meus vídeos já são grandes, mas esse tinha cedido demais. Então tô aqui tentar ser o mais breve possível, mais rápido, pra não ficar um vídeo tão maçante, tá? E como eu só tive tempo de voltar a gravar hoje, nesse horário, então por isso que saiu um dia depois, tá? Mas enfim, vamos lá. O Ajax saiu com uma formação um pouco diferente do que a gente tinha visto no jogo da Holanda, né? Porque assim, no jogo contra a Holanda, o Chelsea teve muito espaço pelo corredor esquerdo. No primeiro momento com o Hudson-Odoi, que tomando muitas decisões erradas, errando muito tecnicamente em alguns momentos, não conseguiu usufruir desse espaço que o Chelsea tinha pelo corredor esquerdo, né? Que o Serginho Dest estava fazendo aquela lateral. Então, um jogador bastante promissor, mas defensivamente se mostrou muito frágil no jogo da Holanda. Até no segundo tempo com o Pulisic também, o Pulisic deitou e rolou para aquele lado. Então hoje o Mazraoui voltou, o Mazraoui que foi destaque na temporada passada, lateral direito, não era um titular absoluto, mas jogou várias partidas naquele Ajax que encantou todo mundo na temporada passada, realmente foi um timaço. O Mazraoui era uma das peças importantes, mas que não fosse um titular absoluto, ora como ala, ora como lateral. Outra mudança importante foi o Ziyech jogando por dentro, dando a ponta direita para o David Neres, e o Van de Beek jogando como segundo volante, no lugar do Martinez, né? Jogou Álvarez e Van de Beek como os dois primeiros homens meio campo, entre aspas. Né? E assim, o Lampard foi inteligente no primeiro momento, porque assim, o jogo já começa elétrico, né? Tem o primeiro gol contra o Abraham, que apesar de defensivamente ir muito bem nessas bolas paradas adversárias, né? Ele tem essa característica, já comentei isso em outros vídeos, mandou mal nessa, acabou fazendo um gol contra, e logo depois tem um gol, chute de um pênalti, uma jogada de aceleração no Chelsea com o Pulisic por dentro e o Mason Mount ocupando a faixa de setor esquerdo, né? Como meio campista pela esquerda, né? Aí ele entrega a bola pro Pulisic, passando por dentro, é derrubado e é marcado o pênalti, o Jorginho converte. O jogo já começa aos 4 minutos elétrico. Mas assim, até os 15 minutos do primeiro tempo, o Chelsea ia muito bem. Isso passa muito bem pelo entendimento do Frank Lampard de ocupar o Kovacic, né, colocar o Kovacic numa faixa para ocupar a grande faixa de campo livre que tinha o Chelsea para atacar. Como o Van de Beek não é um jogador de segundo volante, de ficar para guardar a posição, ele é um cara que naturalmente se lança. Ele assim, ele é um homem de meio campo, mas assim, segundo volante não é dele. Ele jogava num trio no Ajax, né? Alguns momentos até mais adiantado que o De Jong era geralmente um segundo homem de meio campo, alguns momentos até primeiro. Né? O Van de Beek sempre jogava à frente, né? E assim, e nesses primeiros 15 minutos, o Chelsea consegue bastante explorar essa ausência do Van de Beek por dentro e acabava ganhando de forma numérica. Então, assim, o 4-3-3 inicial até os 15 minutos funcionou muito bem dessa forma. E o Kovacic foi o principal homem, o principal responsável por criar as boas oportunidades da partida do Chelsea nos primeiros 15 minutos. Até tem um gol impedido do Abraham. O Abraham ontem, né, jogou muita bola, foi um dos principais jogadores ofensivos do Chelsea ontem, mas talvez o Man of the Match tenha sido o Kovacic ainda. Estou em dúvida entre Kovacic e Abraham, mas enfim, o Abraham foi muito bem buscando para fazer essa saída, porque tinha muito espaço e ele conseguiu explorar muito bem esse espaço para se entender principalmente, aliás, prioritariamente com o Kovacic. Por mais que o Chelsea, principalmente o William e o Mount, errassem muito tecnicamente. Isso se acentuou um pouco mais com o decorrer do jogo. A partir dos 15 minutos tem a mudança do posicionamento do Van de Beek, o Van de Beek passa a jogar mais próximo, até o Ziyech auxilia um pouco na saída de bola, e o Ajax passa a dominar completamente a partida. E até os 40 minutos, o Ajax era muito superior ao Chelsea. Assim, não criando muitas oportunidades, né? Fez os 2 gols, né? Um gol até no momento, assim, os laterais do Chelsea sofreram muito na partida de ontem, tanto a Aspilicueta como principalmente o Marcos Alonso, porque o Ziyech dobrava por ali a questão ofensiva com o David Neres. Então você tinha a velocidade do David Neres para a linha de fundo, por mais que ele tenha explorado pouco isso, foram algumas vezes, e uma até conseguiu arrancar um cartão amarelo do lateral espanhol, e o Ziyech partindo da esquerda para dentro, porque é o movimento natural dele, ajeitar para a perna esquerda. Também era um pouco uma Reis nesse sentido, até tipo físico, estilo de jogo, né, de sempre pegar para ajeitar com a bola esquerda olhando para dentro do campo. E assim, o gol do Promes, o segundo gol sai assim, o Promes se projeta nas costas do Aspilicueta. Já tinha sido bola cantada esse gol no jogo passado contra a Ajax, só que foi marcado impedimento, uma falha defensiva, né? E depois tem um gol, uma bela cobrança de falta de longe do Ziyech, acaba dando azar, a bola bate na trave, depois bate no rosto dele e entra. E assim, até os 40 minutos, o Ajax, com o resultado, fazia uma partida muito segura. Não criava muitas oportunidades,
mas tinha posse de bola e deixava o Chelsea num desconforto absurdo quando chegava próximo à área. Isso se dá principalmente com a movimentação do Tadic, que já tinha incomodado bastante o zaga do Chelsea no primeiro jogo, por mais que em diversos momentos eles se saíssem bem, mas assim, em diversos momentos o Tadic volta para jogar numa linha de meias, fica praticamente um 4-1-5, porque não fica com um homem de referência, isso confunde diversos momentos a defesa adversária. E assim, o Chelsea quando recuperava a bola, errava muito, como eu falei, principalmente tecnicamente mesmo. O Willian não conseguia trazer para dentro para centralizar, que a partir desse momento o Ajax já estava de olho nessas jogadas por dentro, o Van de Beek já conseguiu ocupar muito mais, já conseguia entender a leitura de jogo, já era muito melhor bem feita do Ajax para ocupar a faixa por dentro, e assim, destacando para a atuação do Blind e do Tagliafico, que quando ele pegava a bola, ele era incomodado ou pelo Blind ou pelo Tagliafico, ou pelos dois. Então não conseguia fazer jogada de amplitude, que até ele explorou pouco, e era forçado a diversos momentos a errar tecnicamente, e não conseguia dar prosseguimento às jogadas, porque era incomodado pelo lado esquerdo. E o lado direito até conseguia ser um pouco mais acionado, mas nada de muito efetivo. Porque o Mount também errava muito tecnicamente, e o Pulisic tinha praticamente uma marcação individual quando ele recebia a bola. Então foi um primeiro tempo ruim do Chelsea, que sofreu com a marcação do Ajax, e o Ajax dominava a partida por mais que não imprimisse volume e por mais que não tivesse grandes oportunidades, muitas finalizações não. Não foi bem assim. No segundo tempo tem uma alteração, o Reece James entra no lugar do Marcos Alonso, a Aspilicueta passa a jogar como lateral pela esquerda, né, o Reece James, né, lateral direito, até o São Adendo, nem acho que o Reece James vem aproveitando bem as oportunidades que ele vem tendo no Chelsea, principalmente de forma ofensiva, porque ele é um lateral de características ofensivas, de jogar em segunda linha em diversos momentos, talvez tenha sido o melhor jogador do Birmingham na temporada passada na Championship, era o homem das bolas paradas, enfim, até fez gol, mas defensivamente melhorou muito aquele setor do lado direito, porque o Aspilicueta estava sofrendo, e sofreu também bastante em alguns momentos no segundo tempo pelo lado esquerdo, na lateral pela esquerda, até uma função que ele desempenhou na carreira dele no Chelsea praticamente inteira, até virar um zagueiro pela direita, né, quando o Conte passa a mudar o esquema, depois vem o Sarri e bota ele para jogar de lateral mesmo. Mas enfim, os 15 primeiros minutos do segundo tempo são iguais aos 15 primeiros minutos do primeiro tempo. O Chelsea começa melhor, logo tem uma chance do Zuma, que ele sai desde o campo de defesa, dribla todo mundo e finaliza muito mal. E novamente o Chelsea consegue se impor muito bem, agora tentando até ter um pouco mais de volume, o Kovacic novamente sendo o principal cara para fazer essa bola chegar da defesa para o ataque em velocidade, carregando a bola próxima do pé, fazendo essa bola chegar próxima dos meias. Você já tem um pouquinho mais do Willian participando um pouco melhor, errando menos tecnicamente, conseguindo em alguns momentos com passe rápido, drible de corpo, deslocar a marcação e até em alguns momentos fazer uma jogada de lado que o Chelsea estava usando muito pouco no primeiro tempo. Só que logo, assim, a partir dos 15 minutos mais ou menos, na primeira escapada que o Ajax tem, sai o gol. Escapada novamente pelo lado esquerdo, o Van de Beek aparece dentro da área sozinho para finalizar. Mais um erro de marcação do Chelsea, né? E novamente, você pedra cantada. O Van de Beek aparecer dentro da área para finalizar quando você vai jogar contra o Ajax, você tem que estar muito atento, porque ele vai fazer isso o tempo todo. Essa é uma das grandes características dele. Não é exatamente um meio-campista tão técnico. Se a gente pensa no Ajax temporada passada muito talentoso, ele naturalmente abaixo desse nível. Ele não é talentoso que nem era o De Jong ou o Zeke quando jogava por dentro também, né? Ou o Blind, que tem, quando jogava com o primeiro volante, por exemplo, como um zagueiro central para fazer essa saída, em alguns momentos até se confundir com o primeiro volante, né? Que tem uma qualidade técnica. O Van de Beek não tem necessariamente isso, mas ele tem um poder de conseguir assim, ocupar o espaço, participar do momento sem bola, penetrar nos espaços sem ninguém perceber. E que assim, o Chelsea tinha que estar muito atento a isso, e não esteve, né? Então a jogada, como eu falei, desenvolvida no setor do Aspilicueta, que sofreu muito defensivamente, apesar de ter feito gol, né? Merece aplausos pra isso. E o Van de Beek aparece por dentro pra finalizar. E a partir daí eu até achei que o jogo estava meio acabado. Só que não. E aí, na minha opinião, vem o maior mérito do Chelsea nesse jogo, que foi conseguir manter os ânimos no lugar, a cabeça no lugar no momento de grande adversidade, né? Logo depois do gol do Ajax, vem o gol do Aspilicueta, aí nesse momento já tinha entrado até o Hudson-Odoi na saída do Mason Mount, o Mason Mount se machucado, fez uma atuação muito ruim, né, por mais que até ele ocupa muito bem o espaço, né, o Pulisic centraliza, e o Mason Mount diversos momentos faz essa função de ponta pela esquerda, o cara do lado do corredor esquerdo, né, mas muito mais sem a bola do que de fato com a bola hoje, e errando muito tecnicamente. Mas como o Hudson-Odoi entra, você até tem um pouco mais de fôlego por aquele lado, o Pulisic para jogar por dentro, naquele esquema que a gente viu contra o Newcastle algumas semanas atrás. E o primeiro gol, o gol do segundo gol do Chelsea, né, que é o gol do Aspilicueta, é justamente assim. O Willian aparece por dentro, aparece pelo lado, já vinha explorando o lado bastante. Isso também, na minha opinião, foi uma das coisas que fez o jogo mudar completamente. O Chelsea conseguiu encontrar alternativas para explorar os lados do Ajax. No primeiro jogo foi o lado esquerdo, que foi completamente explorado e rendeu muitos frutos ao Chelsea naquela partida, por mais que não tivesse tido oportunidades. Tinha chances de ter
criado oportunidades, e no segundo tempo o time finalmente conseguiu usar as jogadas de lado, né? Conseguiu furar o bloqueio do Ajax. E o gol do Aspilicueta sai assim, o William vai pelo corredor direito, toca no meio, o Pulisic aparece para botar essa bola mais pelo... o William tá correndo pelo corredor, dá pro Pulisic, o Pulisic toca no meio, o Abraham aparece para desviar, o Abraham também já muito participativo, aparecendo por dentro para ganhar as primeiras bolas, se deslocando como um ponta pela direita, que nem ele fez, por exemplo, no gol do Pulisic no jogo contra o Watford de sábado, e aí ele acaba desviando, a Aspilicueta acaba completando, aparecendo nas costas do lateral para fazer o 4-2, e a partir daí o jogo vira dramático, vira emocionante, maluco a partir daí, né? Aí o segundo gol vem num pênalti, né, depois de um lance em que o Abraham ganha a bola pelo alto, é derrubado, né? O Veltman é expulso e o Blind é expulso também. Aí o Ajax passa a jogar com 2 a menos, o pênalti do Jorginho é convertido, e logo depois de uma jogada de lado é um escanteio, e do escanteio sai o gol do Reece James, que ele pega a sobra para chutar e fazer o 4-4. E a partir daí, assim, o Chelsea não necessariamente jogava bem tecnicamente, mas taticamente foi interessante ver. Óbvio, né? Tava jogando com 2 a mais, mas assim, a gente tá com 2 a mais. Começamos a conseguir explorar os lados, e agora você tem mais, você pode fazer número por dentro do meio campo também, porque os caras, assim, agora por dentro não tinham mais jogadores de defesa, o Promes estava fazendo essa função de primeiro homem de meio campo, então o Chelsea naturalmente teria muito espaço para se criar por ali. Eu acho que até faltou um pouco de calma pro Chelsea para definir com um pouco mais de qualidade de jogadas, porque talvez se fizesse isso poderia até ter virado o jogo. E assim, até os 88 minutos mais ou menos, o Chelsea não teve grandes chances de gol. Teve o gol no lado, o Aspilicueta, novamente uma jogada pelo lado esquerdo, né? Ofensivamente o Aspilicueta cresceu muito no segundo tempo, mas até os 88 minutos o Chelsea não teve grandes oportunidades de gol. Não ameaçou em nenhum momento virar, porque assim, era muito da empolgação e as jogadas eram meio mal definidas. E curiosamente, nas 2 escapadas que o Ajax teve no momento, até os 88 minutos mais ou menos, foram 2 escapadas que poderiam ter resultado em ótimas chances de gol, né? Óbvio que assim, a gente entende a empolgação no momento, mas o Chelsea não poderia dar o mole de entregar 2 gols para o Ajax com 2 a menos. O Ajax poderia ter feito 2 gols no Chelsea na reta final do jogo, estando com 2 a menos. Isso é preocupante, isso é um pouco preocupante. E depois, nos 5 minutos finais, né, o Batshuayi também, que esqueci de mencionar, ele entrou, o time jogava, aí começou a jogar tendo um 4-1-3-2, com Abraham com muita capacidade de circulação, né, ele que consegue render as 2 chances que o Chelsea não conseguiu converter na reta final do jogo, e acabou ficando por isso mesmo 4-4. O Batshuayi entrou bem, entrou inclusive como um homem mais fixo do que o Abraham. Abraham entrou circulando um pouquinho mais e fez muito bem essa função. Tanto em diversos momentos para buscar jogadas de lado, tabelando com o William, até fornecendo as projeções em velocidade pelo lado de... não necessariamente muita velocidade, mas projeção no espaço para receber, para cruzar na área e para ganhar a primeira bola, né? A chance que o Batshuayi tem sai num lance em que o Abraham consegue fazer papel ali de pivô, enganar a marcação e sobra pro Batshuayi. O Batshuayi até consegue se desvencilhar bem com o drible, mas acaba chutando e o Onaná finaliza, né? Destaque bem pro Onaná, foi um dos grandes destaques da partida. Mas enfim, foi um jogo de placar maluco, mas assim, ele só vai virar de fato um jogo louco mesmo a partir do segundo gol do Chelsea, né? Eu acho que hoje nem foi tecnicamente ontem, na verdade, né? Nem foi uma partida tecnicamente tão boa do Chelsea, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito mal, né? Assim, os 15 primeiros minutos do segundo tempo do primeiro tempo foram bons, né? Principalmente o Kovacic. O Kovacic foi o principal responsável pelos grandes momentos do Chelsea. O Chelsea era coeso, né? No primeiro e no segundo tempo. No primeiro e no segundo tempo. Mas como um todo eu não achei que foi uma grande partida do Chelsea, não. Principalmente o primeiro tempo foi bem ruim. Um time bem dominado, com poucas alternativas, errando muito tecnicamente. O Ajax entrou com uma estratégia interessante no primeiro momento, e até o Lampard conseguiu frear, conseguiu explorar justamente assim, de fato assim, esse morde-a-sopra. O Ajax escalou o Van de Beek por dentro mais ofensivo, e naturalmente daria mais campo, mais meio campo pro trio de meio campistas do Chelsea. E o Chelsea explorou isso menos nos primeiros 15 minutos. Depois não conseguiu fazer mais nada, né? Isso falando de primeiro tempo. Mas enfim, foi muito mais um jogo que ficou dramático, maluco. A partir da expulsão dos 2 jogadores, dos 2 zagueiros, na verdade, laterais do Ajax, do que de fato o jogo inteiro. E outra coisa, assim, não foi, por mais que o Chelsea tenha buscado empate, acho que hoje o mais legal de ter se visto foi a capacidade anímica do time, porque tecnicamente o primeiro tempo não foi bom, no segundo tempo até conseguiu buscar bem o empate, explorar as fragilidades do Ajax, que estava jogando com 2 a menos, mas como um todo eu não achei uma grande partida do Chelsea. A melhor coisa que a gente tem que ressaltar dos Blues ontem, foi justamente a questão anímica, a questão psicológica. Não se desanimar e buscar o resultado o tempo inteiro numa situação completamente adversa, que é jogar contra um grande clube, uma grande equipe, perdendo de 4 a 1 dentro de casa, tá? Então agora o grupo tá bem bolado, o Valência ganhou também, vamos ver como é que vai se enrolar essas rodadas, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.